Por algum motivo especial este resumo do audiolivro chegou até você. E se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like e clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se. E também ative todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E quando você ouve e lê o livro impresso, o seu aprendizado é muito maior, e você estará honrando o autor quando você compra o seu livro. Se você gostar deste conteúdo e for abençoado por ele, eu lhe recomendo comprar esta obra impressa para abençoar outras pessoas e em especial honrar o autor. E é por isso que aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para comprar o livro físico. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. Penso e acontece. Bob Proctor. Prefácio. Pensamentos. Apenas uma função do cérebro ou os gatilhos iniciais para a transformação de vida. Desde nossa primeira respiração, os pensamentos estão conosco, fazendo-nos companhia nos momentos bons e ruins, e despertando sentimentos, desejos e sonhos. Ainda que muitas vezes não reconheçamos a sua importância, a verdade é que os pensamentos são fundamentais para a vida humana. Tudo o que hoje existe, antes de tudo foi apenas uma ideia, um pensamento, um estalo na mente. Sabemos que nossas mentes são poderosas e possuem capacidades incríveis de funcionamento, e temos todos os dias a escolha de fazê-las funcionarem a nosso favor ou contra nós. Todas as mudanças que desejamos fazer em nossas vidas, em quaisquer áreas, devem começar em nossos pensamentos, para depois tomarem forma no mundo físico. Existem inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram mudar suas vidas através do pensamento, alguns deles citados nesse livro, como Bruno Cerrato, que começou sua carreira como um imigrante italiano lavador de pratos e hoje é um chefe de cozinha renomado e proprietário de um dos melhores restaurantes do mundo. Entretanto, é importante mencionar que o sucesso de Bruno e de outras pessoas que você conhecerá mais à frente, não se limitou à sua capacidade de ter bons pensamentos, mas principalmente às suas atitudes em relação a eles. Os pensamentos são uma parte imprescindível do sucesso de uma pessoa, mas se não forem combinados com a ação, de nada servem. Napoleão Hill foi um dos pioneiros no estudo sobre os pensamentos como fatores essenciais para a construção do sucesso de uma pessoa ou organização. Em seus 20 anos de pesquisa com as maiores mentes de sua época, ele individuais que funcionam como um guia para o sucesso. Esses princípios serão melhor explicados no decorrer da obra. Um empresário brasileiro que se inspirou nas obras de Napoleão Hill para conquistar o seu objetivo de vida e exerce um trabalho de grande valor para a sociedade através da internet é Jader Menezes, CEO e fundador do site O Segredo, um dos maiores portais online de desenvolvimento pessoal do Brasil, na atualidade. A ideia do projeto surgiu quando Jader estava em um momento difícil de sua vida e decidiu buscar por ajuda. Ele recorreu à internet, e percebeu que, mesmo vivendo em uma era tecnológica, não existiam muitas opções de conteúdos positivos e motivadores online. Estabeleceu, então, um objetivo para si mesmo, criar um portal no qual as pessoas pudessem ter à sua disposição textos que tratassem da positividade, do poder do pensamento. Começou, então, a jornada em busca de seu objetivo. No caminho, encontrou muitos desafios e passou por problemas imprevistos. No entanto, nada o fez desanimar, porque sempre acreditou que quando realmente desejamos manifestar um pensamento e agimos em sua direção, o universo conspira a nosso favor. O Segredo começou como uma página no Facebook, com publicações diárias. Com o grande sucesso do projeto na rede social, Jader sentiu que chegará o momento de mudanças de abordagem. Após testes de usabilidade, identificou que um website era realmente a melhor plataforma para a comunicação com o seu público. Então, novamente ele foi desafiado, mas sua mentalidade positiva o manteve firme em seu caminho, e seus pensamentos o ajudaram a atrair para sua vida pessoas dispostas a contribuir para a evolução do seu projeto, o que foi fundamental para levá-lo tão longe. O Segredo se tornou o site sobre espiritualidade mais acessado do país e, no ano de 2018, registrou uma média de 40 milhões de acessos ao mês, além de estar presente no top 100 páginas mais curtidas da internet brasileira.
O projeto está em constante evolução. Atualmente, conta com mais de 7 redes sociais, que servem de apoio ao site e são acompanhadas diariamente por milhões de pessoas que encontraram no projeto de Jader mais do que apenas leituras edificantes, mas uma nova maneira de enxergar a vida e vivê-la. Jader foi um pioneiro no ramo de atuação de sua empresa na internet. Implementou muitas coisas novas que serviram de inspiração para projetos que vieram depois, mas quando as coisas estavam apenas começando, nada era garantido, e mesmo assim ele não desistiu. Sua determinação muito lembra a doutora Gladys Taylor McGarry, cuja história é contada nesta obra. McGarry também foi uma grande pioneira. Viveu em um tempo em que as coisas eram mais difíceis para as mulheres, e mesmo sendo disléxica, conseguiu triunfar. Jader começou seus projetos na internet com um notebook emprestado e hoje possui um site que inspira mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. O que eles têm em comum? A crença de que têm em si mesmos o poder de criar a própria realidade, começando através dos pensamentos. Penso e Acontece é uma leitura essencial para todos aqueles que buscam uma maneira concreta de alcançarem os seus objetivos. Ressaltando a importância do pensamento para a mudança de vida, mostra diversos casos de sucesso, que nos ensinam a agir sobre nossos pensamentos e ressalta a importância de acreditarmos sempre em nosso próprio potencial. Abra sua mente para tudo o que é ensinado nesta obra e você estará mais perto da vida que deseja. Uma boa leitura. Introdução. Penso e Acontece são as 3 primeiras palavras da obra sobre o sucesso. Quem pensa enriquece. O legado. Versão atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill, lançada pela Citadel Editora em 2018, e representam o ponto de partida de toda a realização. Você já teve uma boa ideia? Claro que sim. Mas você já ganhou dinheiro com algumas de suas boas ideias. Os negócios mais bem-sucedidos são criados resolvendo um problema ou atendendo a uma necessidade. O pensamento inicial provoca seu espírito empreendedor e, instantaneamente, cria a propriedade intelectual que pertence a você. Conforme definido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual refere-se às criações da mente, tais como invenções, obras literárias e artísticas, projetos e símbolos, nomes e imagens usadas no comércio. É o ativo intangível que resulta do intelecto humano, criatividade, inovação, experiência, da reputação e da boa vontade criadas pelos relacionamentos com os outros. Há algumas décadas, o valor da maior parte dos ativos corporativos dos Estados Unidos era de ativos tangíveis, tais como propriedade, maquinaria e equipamento. Os intangíveis, como propriedade intelectual, representavam aproximadamente apenas 20% do valor dos ativos corporativos. No entanto, em 2005, esta proporção de ativos corporativos tangíveis e intangíveis basicamente se inverteu. O valor de mercado do S&P 500 era de aproximadamente 80% de ativos intangíveis. De acordo com o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, a economia inteira depende de alguma forma de propriedade intelectual, porque praticamente todas as indústrias a produzem ou usam. Em outras palavras, o futuro de nossa economia depende da propriedade intelectual desencadeada por pensamentos empreendedores. Já não precisamos de grandes quantidades de capital para iniciar e construir um negócio. Com esta mudança na importância da propriedade intelectual combinada com a facilidade de comunicação fornecida pela internet, nunca foi tão fácil criar um negócio em torno de suas boas ideias. O sucesso do meu negócio veio da criação de propriedade intelectual relacionada a produtos educacionais como livros e jogos, e então da construção de negócios para distribuí-los. Eu tive o prazer de trabalhar intimamente com o meu marido maravilhoso, Michael Lesher, que é reconhecido internacionalmente por sua especialização em propriedade intelectual. Uma vez que você pensa em uma maneira de resolver um problema ou atender a uma necessidade, você pode também querer colocar certos mecanismos legais de proteção, coisas como patentes, registros de marca e de direitos autorais, e acordos contratuais, e você irá querer criar o sistema que permitirá que você encontre a solução ou forneça o serviço. Este sistema cria o seu negócio, um negócio que nasceu dos seus pensamentos. Este livro foi escrito para você no momento certo. Ele compartilha as histórias de algumas pessoas incríveis que não apenas criaram negócios de sucesso usando este modelo, mas causaram significativos impactos positivos em suas comunidades no processo.
Enquanto você lê as histórias delas, mantenha um caderno por perto, assim você pode registrar os pensamentos que vêm à sua mente. O seu próximo pensamento pode acender seu espírito empreendedor, criando propriedade intelectual para você, e o início do seu próximo negócio. Aqui está a sua ideia de US$ 1 milhão. Sharon Lecher, autora de Pense em Riqueza para Mulheres. Apresentação. Você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, direcionar e controlar o seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quer que ela seja. Napoleão Hill. Todos os anos têm seus pontos altos, realizações e avanços que deixam uma marca indelével sobre a história e sobre a sociedade como um todo. O ano de 1937 não foi exceção. Na verdade, considero um dos anos mais significativos em toda a experiência humana. Foi o ano em que vimos o lançamento do primeiro longa-metragem animado de Walt Disney, o surgimento de um novo artista emocionante e polêmico chamado Pablo Picasso, e a conclusão da ponte Golden Gate, localizada no estado da Califórnia, Estados Unidos. O nylon foi patenteado em 1937, e Howard Hughes fez sua viagem recorde de costa a costa. Foi também o ano em que o Hobbit teve sua estreia, assim como Sobre Ratos e Homens e Out of Africa, fora da África. Notáveis como são, entretanto, não foi nenhum desses marcos que fez de 1937 um momento histórico tão importante, em minha opinião. Foi a publicação de um livro inovador, que continuaria a influenciar profundamente dezenas de milhões de vidas até hoje, e sem dúvida, mais do que isto. A história por trás da criação deste trabalho milagroso é uma das mais fascinantes histórias do início do século XXI, uma que capta perfeitamente o dinamismo quase mitológico, o entusiasmo e o espírito de poder da época. Tudo começou na mente do grande magnata do aço e filantropo Andrew Carnegie. A história de Carnegie foi a última sobre ascensão social. Nascido pobre na Escócia, emigrou para os Estados Unidos com seus pais, ainda menino. E finalmente cresceu e se transformou no empresário mais rico de sua época, fundando a empresa que acabaria por formar um dos pilares da US Steel, siderúrgica americana. Carnegie sabia o que tinha feito para alcançar sua enorme riqueza e sucesso e tinha uma teoria. Estava convencido de que o grande êxito envolvia fazer determinadas coisas de certa maneira. Acreditava que essas determinadas coisas eram o denominador comum compartilhado por todas as pessoas bem-sucedidas. E ele estava convencido de que, se elas podiam compreender e projetar uma fórmula passo a passo, qualquer pessoa, de qualquer antecedente ou circunstância, poderia se tornar rica e bem-sucedida, simplesmente a seguindo. Então ele recrutou o auxílio de um jovem repórter para ajudá-lo a provar sua teoria e talvez mudar o mundo no processo. Em 1908, este repórter, chamado Napoleão Hill, foi designado a entrevistar o grande dono de indústria como parte da série de sua publicação sobre homens bem-sucedidos. Originalmente prevista para durar 3 horas, a entrevista durou 3 dias e 3 noites inteiras. Ainda mais notável do que a duração da entrevista foi a oferta que Carnegie fez a seu visitante quando a entrevista chegou ao fim. Meu jovem, se você estiver disposto a trabalhar para mim, de graça, por 20 anos, eu lhe enviarei a uma missão para conhecer os mais poderosos e influentes líderes de nosso tempo. Durante esses encontros, você descobrirá e criará a primeira fórmula para o sucesso pessoal. Era uma proposta atordoante, do tipo que muitos não teriam coragem ou presciência de aceitar. No entanto, Hill não era qualquer um. Ele foi, de algum modo, capaz de compreender, em questão de segundos, o incrível potencial da oportunidade diante dele tanto para ele quanto para o mundo. Ele olhou o homem diretamente nos olhos e disse, Senhor Carnegie, não apenas aceito sua proposta, mas prometo que vou cumpri-la. Hill não sabia naquele momento, mas ele não era o primeiro a receber notável proposta de Carnegie. Mais de 250 homens tinham sido convidados a aceitar a oferta pouco convencional daquele importante homem. Ele foi, entretanto, o primeiro a aceitá-la. Ele também não percebeu, até mais tarde, quão crucial tinha sido a sua decisão sobre o assunto. Defensor da ação, Carnegie decidiu confidencialmente que daria a seu convidado apenas 60 segundos para decidir, já que a proposta já havia sido feita. Ele sabia o que o trabalho envolveria e não queria enrolação. Quando Hill saiu do escritório, seu anfitrião tirou do bolso o cronômetro.
Ainda faltavam 31 segundos. Claramente, Carnegie tinha encontrado seu homem. Ele tinha prometido fornecer a Hill uma carta de recomendação para os titãs da época, assegurando-lhe que, quando estes homens vissem quem o enviou, eles lhe dariam todo o tempo necessário. Fiel à sua palavra, ele deu ao jovem autor acesso aos cérebros dos grandes líderes de pensamento da época, incluindo Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell e os Rockefellers, entre outros. Hill entrevistou todos eles e mais centenas durante um período de muitos anos, moldando ao longo do caminho a fórmula que Carnegie havia imaginado. Em 1937, quase 20 anos após partir em sua missão, ele publicou suas constatações no que se tornaria um dos livros mais vendidos e influentes de todos os tempos. Quem pensa enriquece, o legado. Neste esboço, Hill apresentou a destilação de tudo o que havia aprendido sobre o que designou como a filosofia da realização. Esta filosofia consistia em 13 princípios individuais, ou em chaves para o sucesso, que incluem: definição de propósito, o poder do mastermind, como ir mais longe, fé aplicada, uma personalidade agradável, autodisciplina, atitude mental positiva, entusiasmo, iniciativa pessoal, aprendizagem com a adversidade e a frustração, visão criativa, pensamento preciso, força do espaço cósmico. Hill teorizou que essas chaves desbloqueariam a porta do sucesso vitalício, da abundância e da realização para qualquer um que as dominasse. Era uma promessa tentadora, claro, mas logo ficou claro que havia uma substância real por trás disso. Pessoas que fielmente aplicaram os princípios descobriram que, e eis que, eles trabalharam exatamente como Hill disse que deveriam. De fato, esta era uma fórmula para o sucesso, sólida, confiável e disponível a todos que a desejassem. A teoria de Carnegie foi comprovada, e nasceu um mito. É quase impossível exagerar o impacto que Quem Pensa Enriquece, o legado teve desde sua publicação. No momento da morte de Hill em 1970, já tinha vendido 20 milhões de cópias. Hoje esse número é estimado em cerca de 70 milhões e não leva em consideração os milhões desconhecidos que receberam o livro de outra pessoa, ou adquiriram em sebos ou em bibliotecas. É um dos pilares do movimento moderno do autocrescimento e foi creditado abertamente como a inspiração por trás de muitas das corporações, organizações e carreiras mais bem-sucedidas no mundo. Meu primeiro encontro com este livro de mudança de vida ocorreu em 1961, mais de meio século após a primeira reunião decisiva de Hill com Andrew Carnegie. Considerando o estado em que estava minha vida jovem, um amigo mais velho e muito mais sábio, a quem eu me apressei a ver, como um tipo de anjo da guarda, me entregou uma cópia de Quem Pensa Enriquece, o legado e sugeriu fortemente que eu o lesse. Minha vida nunca mais foi a mesma. Até aquele momento eu estava, em uma palavra, perdido. Eu tinha um emprego que não estava indo a lugar algum. Eu tinha um montante de dívida que eu não podia imaginar ser capaz de pagar. Eu não tinha planos ou qualquer tipo de ambição. Não tinha visão de um futuro significativamente diferente ou melhor do que a atual situação em que eu estava. Quem pensa enriquece, o legado mudou tudo isso instantaneamente. Através dele, meus olhos se abriram para um universo de possibilidades, de cuja existência eu não tinha absolutamente nenhuma consciência. E o maravilhoso, no núcleo de tudo isso foi a compreensão de todo o potencial ilimitado que se enquadra na minha mente e mais especificamente, o enorme e extraordinário poder dos meus pensamentos. Agora, isso não era algo que eu já considerasse antes. Na medida em que eu ponderava o porquê por trás de minhas circunstâncias, eu me vi da mesma forma que muitas pessoas no mundo se veem, como uma vítima. Eu não imaginava que eu pensaria na bagunça em que eu estava. Certamente nunca me ocorreu que eu pudesse pensar na minha saída dela. Esta compreensão acendeu uma paixão profunda e feroz em mim. Eu fiquei ávido, procurei e encontrei o máximo de informações e percepções sobre o tema do autodesenvolvimento como possivelmente poderia. Eu o encontrei em outros livros, como o imortal As a Man Thinketh, Você é o que você pensa, de James Allen e a obra-prima de Wallace Wattles A Ciência de Ficar Rico. Eu me encontrei com mentores, como o lendário, reitor do desenvolvimento pessoal, Armid Ringar e seu parceiro de negócios, Lloyd Conan, com quem eu depois trabalhei em sua empresa pioneira, Armid Ringar e Conan. E repetidamente,
A cada oportunidade que tinha, eu relia o livro que fez começar tudo para mim, Quem Pensa Enriquece, O Legado, de Napoleão Hill. Quanto mais eu preenchia minha mente com esses conceitos, mais rica minha vida se tornava. Materialmente, pode ter certeza. Dentro de um ano de leitura do Quem Pensa Enriquece, O Legado, minha renda anual passou de $4.000 por ano para $175.000. Dentro de 3 anos, aumentou mais de $1 milhão. Comprei e vendi companhias em países ao redor do mundo, escrevi best-sellers, apareci em filmes e em programas de televisão, dei consultoria para as principais organizações do mundo, orientei líderes das nações e obtive grandes recompensas financeiras por meus esforços. Mas daquele dia em diante, depois de anos, eu enriqueci de muitas outras formas, na consciência e na compreensão, na amizade e no amor, na liberdade e na maravilhosa liberdade que vem ao perceber que eu, não qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, tenho o poder de definir o meu próprio destino. Maior recompensa de todas, eu enriqueci no incrível conhecimento de que eu fiz parte ao ajudar muitos outros a encontrar esta liberdade maravilhosa e também a realizar seus sonhos. O fogo que Quem Pensa Enriquece, o legado acendeu em mim por todos esses anos nunca diminuiu e ainda queima até hoje. Através do Instituto Proctor Gallagher, minha sócia e cofundadora Sandy Gallagher e eu, juntamente com nossa dedicada equipe, lutamos todos os dias de inúmeras maneiras para, nas palavras de nossa declaração de visão, melhorar a qualidade das vidas globalmente, elevando a qualidade dos pensamentos individualmente. Situada no coração desta visão, inspirando-a e orientando-a, com certeza está a mensagem fundamental de sucesso mental autodirigido de Napoleão Hill. Tudo para dizer que os pensamentos importam. Eles importam imensamente. Um único e poderoso pensamento pode criar um efeito dominó que toca e transforma mais vidas de várias maneiras, mais do que se poderia imaginar. Napoleão Hill viveu numa época de líderes de pensamento excepcionais cujos nomes nos enchem de admiração e respeito até hoje, e cujas realizações continuam a influenciar nossas vidas diariamente. Contudo, nossa época também está repleta de tais visionários e realizadores. Eles são os beneficiários, direta ou indiretamente, da filosofia de Hill, homens e mulheres que vieram da época em que o mundo e a cultura já estavam cobertos com a ideia de que, dentro da própria mente magnífica, está o potencial de ser, fazer e ter qualquer coisa que se possa imaginar ou desejar. Nos próximos capítulos, iremos encontrar alguns desses líderes. Vamos analisar suas realizações, os pensamentos por trás delas, e as diferentes formas pelas quais esses pensamentos estão refletindo no mundo, impactando e transformando vidas muito além das suas, moldando nosso futuro assim como os líderes de Hill moldaram os deles. Conforme você descobre esses líderes, escute suas histórias, tire inspiração de suas realizações e lembre-se disto: o que eles fizeram você também pode fazer. Você não tem que olhar para fora de si para encontrar o poder de fazê-lo. Você já o possui. É o poder do pensamento, o poder da sua mente. Para libertá-lo, você precisa simplesmente acreditar e agir. Então, comece. Comece agora. Nas palavras do meu grande mentor inspirador, Napoleão Hill, não espere, o momento nunca será o ideal. Capítulo 1. A mentira da sorte. Homens bem-sucedidos tornam-se bem-sucedidos somente porque adquirem o hábito de pensar como tais. Napoleão Hill. O mundo está repleto de indivíduos que magicamente parecem atrair o sucesso. Parece que a oportunidade aparece subitamente e os encontra, sem precisar que procurem por ela. São os Carnegies e os Fords de ontem, e os Trumps e os Gateses de hoje. Algumas pessoas acreditam que este tipo de sucesso é sorte. Mas a verdade é que cada indivíduo que criou sucesso em uma base repetida seguiu um padrão de fazer as coisas certas na ordem certa. O sucesso deixa vestígios, e quando estudamos esses empreendedores em série, podemos recuar e identificar os padrões que habitualmente aplicaram para cada um. Napoleão Hill já abordou este assunto com Andrew Carnegie quando ele perguntou: não é verdade que o sucesso é frequentemente o resultado da sorte? Os pensamentos de Carnegie sobre o assunto eram caracteristicamente diretos. Se você analisar a minha definição de sucesso, verá que não há elemento de sorte nela. Um homem pode, e às vezes os homens o fazem, tem oportunidades por simples chance ou sorte, mas costumam sair fora dessas oportunidades na primeira oposição que acontece. Ou seja,
As oportunidades podem se apresentar de forma aleatória e sem razão aparente, mas o sucesso não pode ser alcançado somente agarrando uma oportunidade. Devem-se seguir certos princípios de forma habitual, a fim de criar sucesso a partir dessas oportunidades. Carnegie era, com certeza, seu próprio caso em questão. O dono de indústria, magnata do aço, investidor, vendedor e estudioso sabia que seu extraordinário sucesso não era devido à sorte, mas sim à sua aplicação consistente do mesmo conjunto de princípios de sucesso para cada nova oportunidade que surgia. Trey Urban também reconhece que está no lugar certo quando a oportunidade se apresenta é uma vantagem. Mas, como Carnegie, não é este tipo particular de sorte que acredita ao seu sucesso. É a habilidade de identificar esta oportunidade, agir sobre ela e aplicar certos princípios a fim de maximizá-la. Ele esteve nos bastidores de algumas empresas incríveis, incluindo a JetBlue Airways, One Sky e Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Dentre as suas realizações mais notáveis, no entanto, foi a fundação do site de descontos em viagens Priceline.com. Reflita sobre os sucessos de Trey, e um padrão torna-se prontamente aparente. Encontrando oportunidades, fazendo o que você ama. Quando perguntado sobre o fator determinante na busca de qualquer empenho profissional, Trey diz que o dinheiro nunca foi uma consideração para ele. Nunca fui atrás de dinheiro. Eu busquei oportunidades. Sempre fiz o que gostei, e houve momentos em que percebi que não estava fazendo o que eu gostava e mudei algumas mudanças na vida quando isso aconteceu. Os antecedentes de Trey no setor aéreo não limitaram as oportunidades que ele explorou e aproveitou. Estar envolvido na fundação da Priceline proporcionou-lhe uma oportunidade única de ultrapassar sua zona de conforto e expandir seus horizontes. Embora ainda tivesse raízes no mundo da indústria aérea que lhe era familiar, sua singularidade e força vieram do fato de que era baseado na internet, um conceito relativamente novo na época. Foi o ponto zero da bolha da internet. Jay Walker teve uma ideia para trazer o comércio para o seu lado. Na época, eu tinha uma empresa de consultoria e tive a oportunidade de trabalhar com Jay. Meu conhecimento era no ramo da aviação, então basicamente construímos a Priceline como comércio direcionado ao comprador, indo às companhias aéreas para ver como poderíamos conseguir bons preços. Foi uma época em que as pessoas olhavam na internet e diziam, isso vai mudar o mundo. Seu empreendimento provou fazer exatamente isto. Partimos de uma ideia, que era vender passagens aéreas até o seu pico, onde vendemos 30.000 passagens por dia. Estávamos impactando significativamente a ocupação das companhias aéreas, que eram nossos principais clientes. Algumas não participaram inicialmente e nós começamos com 2 companhias aéreas, e depois de passar 1 tonelada de negócios a eles, outras participaram. Embora a Priceline se concentrasse inicialmente no setor de companhias aéreas, um setor em que Trey contribuiu com seu conhecimento, experiência e relacionamentos, a empresa acabou se expandindo para o setor de hotéis, mas ainda manteve seu foco principal no setor de viagens, permitindo obter conhecimento e habilidades em novas áreas e, fiel ao seu padrão, encontrar e atuar sobre novas oportunidades nessas áreas. Como muitas vezes acontece quando uma ideia nova é apresentada ao mundo, as pessoas inicialmente pensaram que Trey e sua equipe estavam loucos. Mas ele podia reconhecer a oportunidade e o fato de que era o momento certo. Eles tiveram uma visão, entregaram essa visão com articulação e entusiasmo, e seu entusiasmo e crença provaram ser contagiosos. Logo, as pessoas quiseram seguir sua energia. Há casos na vida e pessoas inteligentes que nunca conseguiram encontrar a oportunidade certa. Eu acho que parte disso é que, se você faz o que gosta, é mais provável de acontecer do que se você perder o estímulo do que o faz ir ao trabalho todos os dias. Esforçar-se em um trabalho que você odeia não permitirá que nenhuma oportunidade espetacular bata à sua porta, principalmente porque você está muito preocupado com a sua insatisfação para poder vê-la. Mas quando, como Trey, você tiver paixão e um interesse genuíno por seu negócio, as oportunidades de que você precisa aparecerão para você de uma maneira que pode parecer sorte, mas é, de fato, a ordem natural do universo. Trabalhe seus pontos fortes, contrate seus pontos fracos. O que faz uma ideia ou pensamento mais bem-sucedido do que outro? A ideia em si, a sua execução ou uma combinação de ambas? A experiência de Trey sugere que é algo diferente.
Eu diria que tive muitas ideias na minha vida, algumas das quais eu executei bem e outras não. O que eu aprendi é que a melhor ideia é aquela que cresce com a participação de outras pessoas, porque você começa com uma ideia, e a capacidade de executá-la por si só é sempre limitada. Então, cerque-se de pessoas em quem você confie para resolver os 90% que são realmente uma boa ideia e pegue os 10% que precisam de algum trabalho e avance em uma direção diferente. Você precisa de pessoas para ajudá-lo a resolver qual porcentagem é boa ou ruim. Ou seja, não se apaixone profundamente por sua ideia original que você se torna inflexível. Esteja aberto a melhorias e sugestões. Inúmeras ideias potencialmente fantásticas foram tão embaladas e protegidas por seus geradores devido ao medo de serem alteradas além do reconhecimento de que nunca viram a luz do dia. Considere a possibilidade de que a sua ideia pode ter tantos pontos fortes quanto fracos. Então, reúna a coragem para cercar-se de pessoas que dizem o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. Trey conhece seus pontos fracos, então ele faz questão de se cercar de pessoas que o complementam e equilibram. Como resultado, ele se torna mais forte. Contrate sempre pessoas melhores que você. Às vezes é difícil de fazer, mas é sempre um objetivo que vale a pena. Trabalhei para companhias grandes e pequenas, e você encontrará pessoas que se definem por si mesmas porque têm medo de contratar pessoas que vão superá-las. Estas pessoas raramente acabam brilhando. São as pessoas que podem canalizar o gênio dos outros à sua volta que acabam fazendo as coisas acontecerem. Ele se refere a essa estratégia como trabalhando seus pontos fortes e contratando seus pontos fracos. E é um dos segredos de seus sucessos múltiplos. Napoleão Hill definiu um gênio como aquele que tomou total posse de sua própria mente e a dirigiu para objetivos de sua própria escolha, sem permitir influências externas para desanimá-lo ou enganá-lo. Conhecendo seu objetivo e buscando participantes que possam ajudá-lo a melhorar sua ideia ou plano, Trey criou um modelo de sucesso baseado no benefício mútuo que ele pode reproduzir repetidamente. Há muitas pessoas por aí que estão prontas, dispostas e capazes de ajudá-lo a executar seus pensamentos e ideias e torná-los sua realidade. Contando com a ajuda dessas pessoas, você está dando a elas uma chance de revelar seus pontos fortes, e de participarem da sua oportunidade e do seu eventual sucesso. E quando você ajuda alguém a escalar uma montanha, você também está subindo mais alto. Sucesso gera sucesso. Como qualquer um que o tenha alcançado vai lhe dizer, o sucesso não pode ser atribuído à sorte. Aqueles que desfrutam de múltiplos sucessos seguem um padrão comum. Sabem o que amam fazer e usam sua experiência e perícia para gerar novas ideias e negócios. Seu sucesso não é um jogo de acaso em que eles desafiam as probabilidades, e sim a implementação intencional de princípios de sucesso que foram empregados por lendários líderes de pensamento ao longo dos tempos. Quando você aplicar estes princípios comprovados, o sucesso inevitavelmente gerará sucesso. Aprender a reconhecer a oportunidade quando ela bate à porta, como os fundadores fizeram quando tiveram a oportunidade de participar da fundação da Priceline, é uma chave essencial para conseguir o sucesso. A verdadeira marca do sucesso não está na oportunidade, mas sim no que você faz com esta oportunidade. Ela está batendo sempre à porta. Comece a fazer as coisas certas na ordem certa, e você começará a ouvir. Capítulo 2. Superando os obstáculos para a ação. A ação é a medida real da inteligência. Napoleão Hill. Quando Napoleão Hill disse penso e acontece, ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias enquanto outras não? Porque os pensamentos são simplesmente formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto que, para outros, são as sementes da extraordinária realização. O Dr. Srini Pillai, professor clínico assistente de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre esta questão. O Dr. Pillai é um pesquisador de imagem cerebral que tem estudado o cérebro por mais de 17 anos em um laboratório no Hospital de M. Selin, o maior hospital psiquiátrico de Harvard, eleito consistentemente um dos 3 principais hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, onde também atuou como diretor do programa ambulatorial de transtornos de ansiedade. Como resultado de seu extenso tempo gasto em trabalho clínico e pesquisa, o Dr.
Pillay também iniciou uma empresa chamada Grupo Neurobusiness, a primeira organização do gênero que ajuda as pessoas, tanto no mundo corporativo quanto fora, a superar obstáculos psicológicos e a perceber o seu maior potencial, usando métodos orientados para o cérebro, comprovados por pesquisa. Esta companhia sensacional foi eleita uma das 20 melhores condutoras no desenvolvimento de liderança no mundo em 2013 pela Training Industry. Além de ser extremamente qualificado para falar sobre o cérebro de um ponto de vista profissional, Srini também é um testemunho vivo do fato de que os pensamentos se tornam realidade e um especialista dada sua experiência pessoal em superar os obstáculos que podem impedir o processo. Exemplo disto, quando perguntado sobre como ele chegou a Harvard, Srini respondeu com naturalidade: "Eu liguei para eles." Acontece que foi exatamente o que ele fez. Quando percebeu que queria ir para Harvard, ele realmente pegou o telefone e ligou. Após perguntar pelo diretor de Harvard, e então pelo reitor, antes de finalmente entrar em contato com o chefe do departamento de psiquiatria, enviou seu currículo vitae, foi entrevistado por telefone, e 2 semanas depois, recebeu uma ligação informando que estava dentro. O resto é história. Agora deve-se dizer o que Srini tinha feito especificamente bem antes de dar esse telefonema. Já era um dos melhores alunos de medicina, pianista, poeta e atleta. Mas como ele salientou, havia provavelmente muitas outras pessoas com credenciais similares. A diferença foi que, assim que teve esse pensamento, ele agiu. Ele explicou que, do ponto de vista biológico, para que ocorra uma ação, a ação cerebral, ou córtex motor, deve ser ativada. Para passar da ideia ao pensamento à ação, você deve estar engajado ao pensamento, o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso veio ao reconhecer que ele simplesmente não suportava a situação em que estava e que precisava sair. Quando ele reconheceu por completo que realmente precisava escolher onde iria fazer sua residência em psiquiatria, a positividade de fazer essa mudança compensou o fato de estar preso na mesma situação antiga na África do Sul, tanto assim que seu cérebro simplesmente o levou a ligar e a deixar o país. Esse tipo de situação, na qual você conscientemente diz para o seu cérebro porque a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro, e contras do agora, o que ele chama de pesar a ação, ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chances de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a ação. E aqueles que não o fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece: por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos, enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Srini demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que, para cada um desses obstáculos, há também um método facilmente aplicado para superá-los. Comece pelo fim. Para começar, Srini apontou um sutra antigo, Truísmo, de Os Yoga Sutras de Patanjali, que afirma que o desejo e a sua realização são contínuos, separados apenas pelo tempo e lugar. De acordo com Srini, para reduzir a distância entre os dois, simplesmente temos que nutrir as condições certas em nossos cérebros para agir. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos, é que eles negligenciam para mudar seu entendimento no objetivo mental desde o início. O momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começará a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas que desejam ser bilionárias começarão a pensar como se já possuíssem os bilhões reais muito antes. Se você quer se tornar um médico ou um dançarino, você tem que pensar, sentir e trabalhar como um, antes de se tornar um. É a única maneira de chegar lá. De acordo com Srini, há muita ciência do cérebro para testar esta perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos no cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Este circuito do pensamento deve se conectar ao fazer ou ao circuito de ação, para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nos imaginarmos já no objetivo, porque efetivamente, nossa imaginação programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para este destino.
Por que, então, muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso? Ou imaginam estar apaixonados pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém? Ou sonham com o dia em que podem perder peso e nunca conseguem? Segundo Srini, é porque existe uma maneira correta e errada de empregar a imaginação a serviço de um objetivo. Pense em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das articulações. Os exemplos não têm fim. Mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam esta fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem a confiança, e isso é devido ao imaginário que eles aprendem a usar. Dois tipos de imaginário são os melhores para aumentar a confiança desde o início, imaginando a superação da adversidade ou seu avanço, e imaginando executar sua ação mais temida, por exemplo, o saque no tênis ou uma tacada no golfe, impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso, de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar confiança, ficam ansiosas quando começam a imaginar que estão em direção a seus objetivos. Então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também causa mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, Srini sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem real distanciada de si mesmo, na situação. Imagine, por exemplo, campeões de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Na primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista na frente deles. Ambos os tipos de imaginário são excelentes para o seu cérebro. Começar em terceira pessoa, em seguida, mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, Srini adverte que nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em sua imagem-pensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a ela. Por exemplo, se eu pedir que você imagine que está girando a sua mão em 20 graus, o centro de ação do seu cérebro disparará como se estivesse realmente fazendo isso. Mas se eu pedir que você imagine girar 270 graus, seu cérebro simplesmente ficaria estacionado. Nenhuma ativação. Nenhuma ação. É porque o seu cérebro não acredita que isto seja possível. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro não desperdiça seu tempo tentando. É por isso que a missão da minha vida é expor às pessoas a ciência do que é possível, de todas as formas que eu puder. A conclusão. Aqueles que agem se atrevem a imaginar, e eles imaginam de uma maneira muito específica. Perca suas ilusões. A procrastinação é outra barreira comum na trajetória do pensamento à realidade. Srini explicou que, na verdade, existem vários tipos de procrastinação. Entusiasmo, evasão e indecisão, e cada uma pode ser útil ou prejudicial. Os procrastinadores do entusiasmo esperam até o último minuto para fazer as coisas porque gostam da correria de última hora. Isso pode ajudá-lo quando você precisa de pressão, mas pode prejudicá-lo a longo prazo. Você está basicamente obtendo um elevado estresse, e embora você possa gostar, seu coração e cérebro não aguentam tanto. Os procrastinadores de evasão evitam a tarefa em questão porque não aguentam fazê-la. Isso pode ser bom se eles realmente não precisarem fazer, mas se a fizerem, torna-se problemático. Se você tem que ter uma conversa difícil com seu cônjuge, por exemplo, adiar isso só pode piorar as coisas. Já os procrastinadores indecisos não conseguem descobrir o caminho a seguir para uma ação, então eles simplesmente não decidem, pensando que, ao não decidir, talvez nunca tenham que agir. Isso pode ajudar se você não tiver que decidir, mas e se você tiver? Alguém, em um relacionamento de longo prazo que hesita infinitamente a decisão de se casar, por exemplo, corre o risco de terminar sozinho.
Para ajudar a reduzir a distância entre um pensamento e sua manifestação, você deve saber qual tipo de procrastinação está no seu caminho e encontrar uma maneira diferente de obter o benefício que você experimenta ao procrastinar. Se você é um procrastinador do entusiasmo, encontre uma maneira menos prejudicial de obter o êxtase, como a meditação. Em essência, você deve substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro para que a recompensa da procrastinação seja vencida. Subjacentes a todos esses diferentes tipos de procrastinação estão o que Srini chama de nossas estimadas ilusões. Uma delas, talvez a mais perigosa, é o perfeccionismo. As pessoas veem o perfeccionismo como o padrão de ouro dos campeões, o segredo por trás de todas as conquistas superiores. Não é. Na verdade, ele acredita que o perfeccionismo pode realmente atrasar o cérebro. Um exemplo extremo é o do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, em que as pessoas ficam presas em suas obsessões e não conseguem prosseguir, até estarem 100% seguras. No entanto, mesmo um perfeccionismo leve pode inibir seriamente o crescimento e o sucesso. Se houvesse uma coisa que eu pediria para as pessoas perderem para permitir que os pensamentos se tornassem as coisas que são, diz Srini, seria o perfeccionismo. Nós realmente precisamos entender mais profundamente que os campeões e as pessoas bem-sucedidas são assim porque não estão presos em seu perfeccionismo. Além de ser ótimo, eles também se recuperam mais rapidamente. Se você é alguém que sai do trilho ao tentar perder peso, então você pode parar de tentar completamente, em vez de acabar com seu objetivo, ou mudá-lo. Se você falhar ao alcançar seu objetivo, redirecione, redirecione, redirecione. A recuperação envolve aprender rápido, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Se você quer que seus pensamentos se tornem realidade, concentre-se em aprender a arte da recuperação. É tão importante quanto excelente. O perfeccionismo é uma ilusão que o atrasará e impedirá que você alcance seu objetivo. Quando você se perceber sendo perfeccionista, pergunte-se se você está usando tempo suficiente na prática da recuperação. O fator medo. Por mais de 17 anos, Srini estudou o medo no cérebro. Ele também viu centenas de pessoas para quem o medo tem sido um sério obstáculo para a realização e a felicidade. As pessoas pensam que é tudo o controle do pensamento, e não é. O fato é que, se estamos estressados e com medo, nossos pensamentos estarão fora de nosso controle e nunca se tornarão realidade. O estresse refere-se ao distúrbio da atividade cerebral coordenada que ocorre quando, por exemplo, você teve uma briga com seu cônjuge ou abriu sua caixa de entrada e deu de cara com pedidos e demandas impossíveis. As pessoas com quem isso acontece frequentemente fazem um acordo oculto com elas mesmas de que seu objetivo é simplesmente superar o dia. Elas até se convencem de que não têm pensamentos sobre o sucesso ou, se o têm, não têm interesse em que esses pensamentos se tornem realidade. Se você tem esse estresse então tem que passar por uma avaliação de desempenho, ou visitar seus sogros, ou encontrar amigos em um restaurante enquanto estiver em uma dieta, nenhuma redefinição ou reorientação o levará ao seu objetivo. De fato, tentar controlar seus pensamentos só piora as coisas. Então, o que você faz? Uma opção eficaz é praticar o que os cientistas chamam de introspecção emocional, e o que os médicos chamam de atenção plena, mindfulness. Simplificando, isso envolve colocar sua atenção em sua respiração e permitir que seus pensamentos sejam apenas a eletricidade que são, sem atribuir significado a eles. Faça isso por 20 minutos, 2 vezes ao dia e você poderá realmente mudar a maneira como os neurônios conversam uns com os outros em seu cérebro, tornando-o muito mais propenso a cooperar na conversão de seus pensamentos em realidade. Outra opção é enfrentar o estresse. A chave aqui é transformar sua sensação de estresse de algo vago, esmagador e assustador em algo concreto e controlável. Perceba exatamente o que está estressando você e escreva cada item em um papel até que esvazie sua cabeça e não consiga pensar em nada mais. Pegue uma ou duas destas coisas, se puder, e então tente controlar seus pensamentos redefinindo ou reorientando. Uma vez que você o fizer, seus pensamentos poderão ser controlados o suficiente para reduzir sua ansiedade, e reduzir a ativação em sua amígdala, ou o centro de ansiedade do cérebro, e então se tornarão realidade. Você também precisa ter certeza de que está articulando seus pensamentos de forma a possibilitar que o seu cérebro atue sobre eles. Como disse Srini, precisamos pensar nos pensamentos como blocos de construção.
Eles precisam ser de forma e tamanho certos, para que possamos transformá-los no que queremos. Ele continua explicando que um pensamento, quando ocorre no início, é realmente uma intenção, e que existem dois tipos de intenções no cérebro: intenções de objetivo e intenções de execução. Intenções de objetivo são amplas: eu quero perder peso, ou eu quero ficar rico. Estes são excelentes pontos de partida, mas muitas vezes são muito grandes ou inespecíficos para que o cérebro faça qualquer coisa com eles. Você deve convertê-los em intenções de execução para que seu cérebro os transforme em realidade. Em vez de uma intenção geral de perder peso, por exemplo, enquadre o pensamento em termos específicos e direcionados, como: quero perder 2,5 kg este mês, indo à academia na segunda e sexta-feira, todas as semanas, às 8 horas da manhã. Quando você surge com pensamentos como este, eles se tornam incríveis blocos de construção para os seus objetivos, e o cérebro se torna muito mais cooperativo. Muitos estudos já comprovaram que as intenções de execução são superiores às intenções de objetivo, aumentando as chances de os pensamentos se tornarem realidade, especialmente se você fala sério e não apenas diz. Uma forma de dar mais força às suas intenções é transferir os pensamentos de uma lista de tarefas para o seu calendário, com um lembrete. O cérebro tem muito o que fazer em qualquer dia. Ajudando desta forma realmente fará com que ele lhe atenda e queira ajudá-lo a atingir seus objetivos. Pule este circuito. Se você achar que, apesar de todos os seus esforços, seus pensamentos ainda não estão fazendo progresso, pode ser que a sua mente tenha obtido exatamente o hábito oposto, preso em um circuito que a mantém em uma rotina de não realização. Um renomado estudo realizado há muitos anos ilustra este fenômeno. Nele, um grupo de psicólogos se reuniu para observar o comportamento de crianças e notou algo estranho. Quando as crianças estavam em seus berços, elas brincavam com seus brinquedos e depois os jogavam. Elas começavam a chorar. Suas mães recuperavam o brinquedo e devolviam a elas. Elas batiam palmas e ficavam felizes. Então suas mães se viravam, e elas jogavam o brinquedo novamente. Os pesquisadores denominaram esse tipo de comportamento como compulsão de retenção, e ele é exercido em todos os tipos de cenários. Existem mesmo algumas evidências que sugerem que estamos programados para isso. Quando ficamos presos em um circuito de decepção, simplesmente tentamos nos tornar cada vez melhores com a decepção em vez de saltar para o circuito de realização. Um mecanismo-chave para quebrar este ciclo é fazer girar a lanterna do sistema de atenção do seu cérebro de sobreviver para prosperar. Isto, de acordo com Srini, leva à ciência da possibilidade, que é sua teoria básica, baseada em anos de pesquisa do cérebro e observação da maneira como as pessoas se comportam nos níveis mais profundos. Ao converter os pensamentos em realidade, ele diz, você deve pensar em termos de possibilidade e não de probabilidade como as exceções o fizeram, não o que a maioria das pessoas experimentou. Como as pessoas de inteligência média acabam com carreiras de grande sucesso? Como as pessoas que vêm da mais baixa pobreza tornam-se ricas e financeiramente livres? Essas são as perguntas certas a se fazer. Dizendo como posso fazer isto quando eu tenho essas adversidades? Provavelmente irá fazer seu cérebro bloquear e procurar consolar você. Na verdade, é possível que você nunca tente o suficiente porque tem medo de falhar. Essa falta de esforço é chamada de autoimpedimento, e quase todos os que Srini viu ao longo dos anos estão presos dentro disso até certo ponto. Eles têm medo de tentar duro bastante porque se sentirão tolos se falharem, ao invés de se orgulharem por tentarem e por ficarem muito mais fortes e mais próximos do seu objetivo por tentar. Lembre-se, toda prática é um julgamento valioso se você aprender com ela. Uma checklist para concretizar os pensamentos. Srini forneceu uma lista de alguns dos fatores que ele descreveu acima para ajudá-lo a lembrar do que você pode fazer para aumentar as chances de seus pensamentos se tornarem realidade. Avalie a obra para ativar o córtex frontal esquerdo. Comece tendo o fim em mente para ativar o GPS do seu cérebro. Imagine usar os princípios específicos descritos acima para ativar a ação cerebral. Saiba qual tipo de procrastinador você é para encontrar outra maneira de servir a si mesmo e substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro. Reduza o perfeccionismo para evitar que seu cérebro se paralise. Aborde o estresse básico antes do controle do pensamento para estabilizar sua amígdala, cérebro sensível,
e o córtex pré-frontal, cérebro pensante. Controle os pensamentos com atenção à respiração e, em seguida, use a redefinição e a reorientação para estabilizar seu cérebro pensante e sensível. Use as intenções de execução, em vez das intenções de objetivo, para ajudar a memória de curto prazo. Assimile a informação para que ela possa alimentar o centro de ação. Circuito do salto de sobreviver para prosperar, redirecionando a lanterna do cérebro. Escolha a possibilidade sobre a probabilidade para economizar energia no cérebro e ajudá-lo a descobrir onde procurar. Você está falando sério sobre permitir que seus pensamentos se tornem realidade. Siga esses princípios básicos, e você terá um excelente começo. Capítulo 3. O poder da possibilidade. Sua grande oportunidade pode estar onde você está agora. Napoleão Hill. Nos quase 100 anos desde que Napoleão Hill escreveu Quem Pensa Enriquece, o legado, o mundo mudou tremendamente. De cartões de crédito a telefones celulares para a tecnologia de informática que está presente em praticamente todos os aspectos da nossa atividade diária, os avanços humanos transformaram nossas vidas de forma dramática, e, como parte integrante disso, tiveram um impacto profundo nas empresas e nos produtos e serviços que elas oferecem. Dadas essas mudanças e avanços, são os princípios de sucesso que o Dr. Hill compartilhou conosco há quase um século ainda aplicáveis e relevantes no ambiente de negócios de hoje. Quais os princípios que podemos transmitir às futuras gerações que resistirão à prova do tempo e contribuirão para o seu sucesso? O pilar da filosofia de Hill é que a nossa capacidade de sucesso depende de uma coisa: o pensamento. Não importa quais mudanças estejam reservadas para a humanidade, este fato nunca mudará. E, apesar de termos experimentado avanços tecnológicos notáveis, alcançar o sucesso através do poder do pensamento não requer necessariamente um avanço destrutivo. Às vezes, a oportunidade já está na nossa frente, apenas esperando que a melhoremos com nossos pensamentos e ideias. É exatamente o que Doug Peake, presidente e fundador da Earus Earplugs, fez. Ele viu potencial em um produto antigo, que não era particularmente excitante em sua superfície, e através da combinação do pensamento e ação conseguiu aproveitar esse potencial para criar um negócio extremamente bem-sucedido e ter a vida de seus sonhos. Vendo que os outros não veem. Doug sabia que queria ser um empresário aos 24 anos. À medida que ele contemplava várias ideias e oportunidades de negócios, um produto se destacava: os tampões de ouvido. Meu irmão me apresentou o conceito de dormir com tampões de ouvidos. O que achei atraente é que existem uma demanda e necessidade que não vão desaparecer. Os tampões também são leves e consumíveis. Como um empresário com poucas economias, tive a oportunidade de entrar em um mercado que não estava dominado por conglomerados multimilionários. Para ele, fazia todo sentido, e ele lançou a Earus Earplugs em 1992. Hoje sua empresa é a maior varejista de tampões de ouvido no mundo. De acordo com Doug, as destilações irrefutáveis de sabedoria em Quem Pensa Enriquece, o legado tiveram um impacto ressonante em seu sucesso, quase 100 anos depois de escrito. Ele especificamente acredita seu sucesso à sua capacidade de ver a oportunidade. Ao criar a Earus, Doug seguiu vários princípios de sucesso. Primeiro, manteve a mente aberta para as possibilidades que a maioria das pessoas não consideraria. Ele conseguiu isso perguntando a si mesmo: se a tendência é ir rio abaixo, e se eu for rio acima? Sua fórmula para o sucesso é ver para onde as massas se dirigem e ir para o outro lado. Eu tenho uma mentalidade contrária. Estou em um negócio que os outros não viram nem consideraram. Posso ver o que é possível, ao invés do que já existe. Tentei encontrar o que é único, diferente e inovador sobre nossos produtos. A vanguarda da indústria é algo que existe há anos. Mas vi algo que não estava sendo feito. Um princípio similar foi empregado por Harry Bart Jr. em 1920. O sorvete e o chocolate certamente não eram nada novos naquela época, eles já existiam e eram desfrutados há anos. Então, em 1919, foi inventado o Eskimo Pie, o primeiro sorvete de baunilha com a inovação da cobertura de chocolate. Bart, dono de uma sorveteria em Augusta, Ohio, adorou o conceito e o replicou em sua própria loja, mas sua filha considerou o deleite muito bagunçado. Isso fez surgir uma ideia. Simplesmente ao introduzir um cabo de madeira na mistura,
Bart criou uma novidade de sorvete portátil que não exigia uma tigela ou uma colher e não fazia bagunça. O sorvete no palito nasceu e estabeleceu as bases para a empresa Goodyear, que hoje é o maior produtor de sorvete novidades congeladas. As entrevistas originais de Hill mostraram que alguns dos maiores sucessos da história foram alcançados de forma exata tomando uma coisa simples, básica e existente e melhorando de algumas formas, muitas vezes pequenas, que transformaram sua utilidade, atrativo e lucratividade. Como transformar uma ideia existente num negócio bem-sucedido que capta o interesse e a lealdade das massas? A resposta de Doug é esclarecedora. Venda chiado, não o bife, mas certifique-se de ter um bife de qualidade. Ele encontrou um produto que existia há anos, com propósito e valor conhecidos. Mas, para atrair o mercado que o tornaria referência para este produto, ele teve que mudar a forma como as pessoas o percebiam. Em outras palavras, ele teve que se aterrar na época de hoje. A chave que encontrei não é necessariamente inovar até o ponto em que você reconquiste consumidores com o que um produto pode fazer para eles, mas levar um produto que já existe e tem demanda, adicionando um pouco de alarde e melhorando a qualidade e a experiência de marketing. Para fazer isso, Doug saiu do isolamento e criou um modelo de negócios inédito na época de Napoleão Hill. Não há nenhuma placa em um prédio de cimento e tijolos, repleto de dezenas de funcionários horistas da Yaros Airplugs. Ele trabalha inteiramente de casa, tem apenas 2 funcionários e quase nenhuma despesa geral. Contudo, utilizando a tecnologia de hoje, ele pôde criar uma companhia com uma marca mundialmente reconhecida, que gera $1 milhão anualmente e vende para mais de 500 lojas. E tudo começou com o maior dos ativos, um pensamento. Pensamento mais ação, a fórmula final para o sucesso. Os princípios de sucesso compartilhados por Napoleão Hill e pelos grandes líderes de pensamento que ele entrevistou não têm nada de novo. As pessoas os seguiram por décadas. As ideias e os pensamentos não são novidade. Eles estão por aí desde os primórdios da humanidade. O que há de novo é como adotamos e adaptamos nossos pensamentos e ideias ao clima de negócios e aos desafios únicos de hoje, assim como fez Doug Peake ao criar a Yaros Airplugs. No entanto, tantos empreendedores que você encontrará neste livro assim como o próprio Hill repetidamente nos relembram que a chave para o sucesso não é o pensamento, mas a ação que é tomada como resultado disso. Nas palavras do próprio Hill, primeiro vem o pensamento, então, a organização deste pensamento em ideias e planos, depois, a transformação destes planos em realidade. O início, como você observará, está na sua imaginação. Doug está bastante concentrado em seus objetivos e está sempre encontrando maneiras inovadoras de manter seu produto e empresa relevantes em um mercado competitivo. Ele compartilhou a importância de tomar medidas e acompanhá-las para atingir o sucesso, mas, mais importante, enfatizou que o sucesso está diretamente relacionado aos pensamentos que nos influenciam. Não ouça toda interferência sobre o porquê você não pode fazer. Apenas se concentre no porquê você pode fazer. O conselho de Doug ressoa com o último capítulo do Dr. Srini Pillay. Focar seus pensamentos sobre as possibilidades e não sobre os obstáculos. Pergunte a si mesmo por que não. E se? Os maiores obstáculos que você enfrentará virão ao arranjar desculpas em vez de agir. Como você pode aplicar os princípios de sucesso do Dr. Hill e o fruto do pensamento como um aspirante empresário no clima de negócios de hoje, como Doug Peake fez? 1. Veja as possibilidades. Abra sua mente para as possibilidades que já existem. Como você pode adaptar um produto, serviço ou ideia existente para torná-lo relevante e atraente para o mercado de hoje? Em vez de dizer, isso já foi feito, pergunte-se, como posso fazer isso de maneira diferente? Como posso fazer isso melhor? Mantenha o conselho de Napoleão Hill em mente, sua grande oportunidade pode estar exatamente onde você está agora. 2. Veja o potencial. Veja o potencial que os avanços tecnológicos criaram e como eles podem beneficiar sua ideia. A mudança é inevitável, portanto, você deve se manter a par das oportunidades e tecnologias de negócios atuais e as vantagens que elas podem oferecer. Você pode usar a tecnologia moderna para criar um modelo de negócios inovador que lhe permita diferenciar a maneira como sua empresa é conduzida e como você entrega, comercializa e distribui seu produto ou serviço. 3.
Tome uma atitude. A falta de ação causou o fim de muitas ideias e a perda de muitas oportunidades. Quando a semente é recém-plantada em sua mente, haja rápido para causar um pouco de alarde, e você pode evitar que ela escape. Isso é tão verdadeiro hoje como foi quando Rio disse: a maioria das ideias nasceu mortas e precisam do sopro da vida injetado nelas através de planos definitivos de ação imediata. A hora de nutrir uma ideia é no momento de seu nascimento. Cada minuto que ela vive dá mais chances de sobreviver. 4. Seja persistente e paciente. Muitos empreendedores bem-sucedidos adotaram a teoria de Rio de que a paciência e a persistência fazem uma imbatível combinação de sucesso. O sucesso não é um processo automático. Ele requer diligência, atenção e disposição em investir tempo para aperfeiçoar suas ideias. Como os tampões de ouvido, estes conceitos não são novos ou inovadores. Eles foram implementados por professores e alunos de sucesso ao longo dos tempos e criaram negócios inovadores. Eles podem ser adaptados a qualquer ideia, nova ou antiga, inovadora ou existente, e são tão aplicáveis hoje como foram há um século. Os princípios do sucesso nos negócios não mudaram, a única coisa que mudou é a maneira como conduzimos os negócios. A tecnologia e o tempo abriram a porta para opções e oportunidades que nunca imaginamos antes. Observe-os. Como um palito de dentes ou um fone de ouvido, eles sempre estiveram lá, apenas esperando que você os melhore através do poder de sua mente maravilhosa. Napoleão Hill observou que tanto a pobreza como a riqueza são descendentes do pensamento. Qual delas os seus pensamentos produzirão? A resposta é inteiramente sua. Capítulo 4. Alimentando seus sonhos. A felicidade é encontrada fazendo, não apenas possuindo. Napoleão Hill. A primeira lei de movimento do Senhor. Isaac Newton estabelece que um objeto em repouso permanecerá em repouso e um objeto em movimento permanecerá em movimento. Este princípio é tão aplicável ao pensamento como é para todas as outras forças do universo. Uma mente em movimento permanece em movimento à medida que cada pensamento cria outro pensamento, movendo-se na mesma direção que o primeiro. Os pensamentos podem gerar energia gigantesca e produzir resultados que antes eram percebidos como inconcebíveis. Os pensamentos conduziram cada invenção e melhoria conhecidas pela humanidade. Eles fazem com que as pessoas tomem consciência de oportunidades que antes escapariam de sua atenção. E às vezes, a coisa, em que um pensamento se torna adquire vida própria. O chefe Bruno Cerrato é um indivíduo que provou a teoria de que um mero pensamento, quando tratado, pode gerar resultados muito maiores e mais espetaculares do que o pensador já imaginou. Bruno chegou aos Estados Unidos com $200 em seu bolso. Ele não tinha emprego e não sabia falar inglês. Entretanto, era bilíngue, capaz de falar francês e italiano. Ele também possuía entusiasmo e determinação desenfreados, bem como um vasto leque de experiências e conhecimentos sobre restaurantes. Com essas qualidades, ele conseguiu garantir uma posição inicial como lavador de louças em um estabelecimento de renome, onde ele impressionou seu empregador com sua ética de trabalho e rapidamente subiu de posição. Hoje Bruno é proprietário do restaurante mundialmente famoso Anaheim White House. Seus aclamados pratos, serviço brilhante e atenção aos detalhes lhe renderam inúmeros prêmios no ramo de restaurantes. Mas foram os extraordinários atos filantrópicos de Bruno que o honraram e lhe trouxeram fama, incluindo um título de Cavaleiro da República Italiana e o reconhecimento como o herói do ano da CNN. Embora as mesas de seu restaurante tenham sido ocupadas por presidentes dos Estados Unidos, dignitários mundiais e celebridades, seus clientes mais importantes não são seus ilustres clientes pagantes. São as crianças cujas vidas ele ajudou a transformar. A refeição de uma vida. Em 18 de abril de 2005, eu estava entrando no Clube Boys and Girls, organização sem fins lucrativos que acolhe e oferece oportunidades a crianças e jovens, no condado de Orange, na Califórnia, pensando que era um motel. Era, na verdade, uma residência para crianças que não tinham casa. Eu estava com a mamãe e nós vimos um garoto comendo batatas fritas. Ciente de que aquelas batatas podiam ser o único jantar que ele teria naquela noite, minha mãe disse que deveríamos dar um pouco de macarrão para ele. Eu voltei para a cozinha e fiz macarrão para 75 crianças. Esta foi a primeira vez,
mas eu não estava satisfeito e comecei a fazer semana após semana, ano após ano. Este pensamento provocou ação e resultados que ultrapassaram suas expectativas a passos largos. Hoje, o Clube da Caterina, chamado pelo nome de sua amada mãe, serve de 350 a 400 crianças todos os dias, 7 dias por semana. Até agora, eles serviram mais de 500 mil de refeições. Contar com a generosidade de Bruno é admirável e credível. Ainda mais incrível, porém, é o fato de que ninguém sabia da sua missão de alimentar as crianças durante os primeiros 5 anos de existência. Ele não falou sobre isso e escolheu não solicitar fundos, assistência ou elogios. Foi um gesto de amor e paixão. Em suas próprias palavras, ele estava fazendo de coração. Como empresário e filantropo, ele estava fornecendo um serviço altruísta, sem expectativa de reembolso ou recompensa. Ele não esperava ganhar fama ou receber reconhecimento por suas contribuições altruístas às vidas de crianças menos afortunadas. Pelo contrário, ele estava exemplificando o verdadeiro altruísmo, segundo a prova lendária do Dr. Hill, de que a grande conquista geralmente nasce de um grande sacrifício e nunca é o resultado do egoísmo. Na verdade, suas realizações são notáveis, mas também os sacrifícios do chefe Bruno. Como tantos empresários, a recessão teve um impacto em seu restaurante, e seu negócio entrou em tempos difíceis. Em 2009, eu quase perdi meu restaurante. A economia estava abaixo de 30%, e eu estava pronto para fechar as portas. O meu pensamento inicial era o de que eu tinha que parar de alimentar as crianças, não porque queria, mas devido à economia. Mas eu não podia deter meus esforços para alimentar as crianças, independentemente da economia. Eu tive que continuar, o que me deixou mais feliz e mais confiante durante a pior situação econômica de minha vida. Eu sinto que fiquei mais forte. Então ele perseverou, e seu negócio não só sobreviveu, como prosperou. Assim como seu trabalho filantrópico. Espalhe a palavra, espalhe o trabalho. Quando estamos executando uma ideia que se origina do coração, temos a responsabilidade de informar as outras pessoas sobre o que estamos fazendo. Por 5 anos, o chefe Bruno não fez nada e, silenciosamente, sem qualquer conhecimento público ou reconhecimento, ele alimentou centenas de crianças todos os dias. A seus olhos, era um serviço altruísta decorrente do amor. Ao manter o silêncio, sem a expectativa de elogios ou reconhecimento por não compartilhar nossos pensamentos e empreendimentos, podemos acabar limitando a amplitude e o alcance que nossos esforços podem obter. Muitas vezes, nossos esforços desencadeiam o mesmo desejo nos outros, que estão inspirados e também querem contribuir positivamente para a nossa causa. É tudo uma questão de influência, e a força da influência quando usada de forma positiva. Quando olha para trás, Bruno admite que poderia ter pedido ajuda de amigos. Eu percebi a mente poderosa que as pessoas têm quando se intensificaram para ajudar. Eu acolhi a ajuda e precisava disso. Hoje, eu não pago pela massa. Recebo doações de pessoas que amam o que faço e querem ajudar. É ótimo ter esta ajuda. Um dos maiores benefícios de ajudar os outros é o que recebemos em troca. Embora não ajudemos por razões egoístas, nossos atos nos proporcionam uma recompensa interna, que serve como nossa razão para continuar com nossos esforços. Quando alimenta crianças, este renomado chefe é alimentado pelo maior motivador do mundo, o amor. O amor que as crianças me dão é mais do que eu jamais poderia imaginar em toda a minha vida. Um pensamento se transformou em um projeto fenomenal e uma causa louvável que mudou a vida de centenas de milhares de crianças. Desde então, o pensamento original desencadeou outro. Hoje Bruno não apenas pretende alimentar as crianças famintas, ele também se esforça para que tenham um teto sobre suas cabeças. Ele explicou a evolução desta sucessão do pensamento. Às 5 horas da tarde, as crianças deixam o clube Boys and Girls e voltam para seus quartos de hotel, onde são frequentemente expostas ao pior ambiente possível. Comecei a investigar os tipos das famílias que vivem lá. Além das ruins, descobri que também há famílias boas. Mas, devido à economia, perderam suas casas ou seus empregos e acabaram em um quarto de hotel. Ainda assim, são famílias americanas trabalhadoras. Querem encontrar um trabalho e vão encontrar. Quando conseguirem, entretanto,
eu me perguntei como eles poderiam juntar o depósito para um apartamento de 2 quartos. Para ajudar cada família, percebi que posso fazer um gesto de mudança de vida e pagar o primeiro e último depósito para um apartamento. Nos últimos 7 meses, eu mudei 38 ou 39 famílias através de angariação de fundos e doações. Acompanhamos essas famílias por 12 meses, e o projeto é 99% bem-sucedido. Muito parecidos com a sucessão do pensamento, os eventos e experiências em nossas vidas criam um efeito dominó que inspira nossas ações. Esse efeito é a razão subjacente pela qual o chefe Bruno é tão apaixonado por ajudar essas crianças e suas famílias. Simplificando, ele sabe o que é ser pobre. Vindo de uma família pobre, o macarrão era um alimento básico em sua dieta porque era a maneira mais barata de alimentar 7 crianças famintas e em crescimento. Após a Segunda Guerra Mundial, mamãe e papai se mudaram para a França. As pessoas do outro lado da rua nos davam meias, sapatos, camisas e roupas íntimas. Eu nunca fui à escola despido porque as pessoas doavam para mim. Eu faço a mesma coisa agora. A história de Bruno é uma clássica história de sucesso americana, e sua generosidade e determinação aparentemente não têm fim. Ele se recusa incansavelmente a permitir que obstáculos e desafios cruzem o seu caminho. Determinado a estar à tona durante a recessão, ele até hipotecou sua casa 2 vezes para manter o programa em funcionamento. A chave para nunca desistir, diz ele, está em sua inspiração. Se você desistir, você desiste de parte de sua vida. Nunca desista. As crianças são sua única inspiração. Não sou casado, mas tenho 300 filhos. As crianças me inspiram. Obviamente, meus clientes favoritos são as crianças, que são convidadas para o meu restaurante. Elas raramente são expostas a algo bonito, como o meu restaurante. No dia em que servi a metade da minha refeição de número 500.000, convidei as crianças e convidei celebridades e atletas famosos para atendê-las. Pedimos a cada um deles para fazer uma entrevista especial para fornecer inspiração às crianças, para ajudá-las a saber que poderiam sair dos quartos de hotel, sair do clube Boys and Girls e fazer algo especial também. Com experiência em primeira mão em superar situações, Bruno pode atestar o fato de que o sucesso é possível para quem realmente o deseja. Através do trabalho árduo, da atenção aos detalhes e do compromisso com um serviço impecável, ele passou de lavador de louças a proprietário de um dos melhores estabelecimentos gastronômicos do mundo. Ele seguiu sua paixão e a construiu em seu sonho ao ver uma oportunidade e ao trabalhar para isso. Depois de passar 7 anos aperfeiçoando seu ofício, Bruno soube que o Anaheim White House estava sendo vendido porque o dono não era um restaurador. Quando ele se aproximou do proprietário e perguntou sobre o preço, o proprietário respondeu perguntando quanto dinheiro ele tinha. O fato era que Bruno não tinha nenhum. Mas este obstáculo não o impediu de realizar seu sonho. Ele teve a oportunidade de alugar o estabelecimento por 3 anos, com a opção de comprá-lo. Literalmente adquirindo o restaurante com um aperto de mão, o acordo foi baseado na boa-fé, confiança e respeito. Hoje ele passa por oportunidades semelhantes com as crianças que ele serve, em um esforço para fazer a diferença em suas vidas. Enquanto ele estava servindo massa um dia, um menino de 15 anos aproximou-se dele e perguntou se poderia trabalhar para ele. Ele disse ao adolescente que ele tinha que ter 18 anos para trabalhar em seu restaurante. 3 anos depois, o mesmo jovem entrou no restaurante e informou o chefe Bruno que era o seu 18º aniversário. Fiel à sua palavra, Bruno deu-lhe um emprego e sua primeira oportunidade de superar suas circunstâncias e criar seu próprio sucesso. Sem dúvida, este renomado chefe resume os princípios pessoais e profissionais identificados há quase 100 anos por Napoleão Hill. Ele construiu um restaurante de renome mundial seguindo sua paixão, mas seu sucesso profissional fornece apenas uma fração da realização que ele recebe de sua carreira. Ao invés disso, é a sucessão desse negócio alimentar crianças famintas que traz suas verdadeiras riquezas, satisfação interna, orgulho e inspiração. Napoleão Hill fala deste tipo de riqueza em quem pensa enriquece, o legado. Muitas vezes, não é nosso sucesso profissional, mas a geração deste sucesso, que nos permite realizar nosso propósito maior. Quando somos conduzidos por este propósito, ele se torna intenso e assume uma vida própria. Você também tem o poder de transformar seus pensamentos em algo maior do que já imaginou.
Quando você o faz, pode achar que seu pensamento original foi realmente um trampolim em direção à sua verdadeira felicidade e propósito, o que você realmente deveria fazer com sua vida. Liberte seu forte. Seu forte é a sua maior força ou talento. Seguindo a fórmula de 5 passos do chefe Bruno, você pode usar o seu forte para definir a trilha do sucesso em movimento. 1. Encontre sua paixão. Quando você encontrar sua paixão, você vai adorar o que você faz e se inspirar a usar seus talentos de forma única. 2. Reconheça suas ideias. Seus pensamentos são seus, mas, para ter valor, devem se tornar realidade. Reivindique a propriedade de suas ideias e haja sobre elas. 3. Reconheça suas oportunidades. O chefe Bruno seguiu este princípio repetidamente durante toda a sua carreira. Ele começou com uma oportunidade de nível inicial e aproveitou o crescimento e a experiência que isso proporcionou. Então ele viu uma oportunidade maior de possuir seu próprio estabelecimento onde ele poderia executar seus talentos e habilidades ao máximo. Por último, mas não menos importante, ele reconheceu que seu negócio lhe permitiu perseguir uma paixão que era ainda maior que seu sucesso empresarial. Ao juntar suas ideias com oportunidades, ele progrediu em direção a seu verdadeiro propósito, aquele que lhe traz sua maior felicidade. 4. Pense além de sua ideia inicial. Muitas vezes, uma ideia ou pensamento é apenas um trampolim que pode levá-lo ainda mais longe. Muitas pessoas se perdem nos detalhes e acreditam que alcançar este objetivo inicial é o seu destino final. Deste modo, deixam de atuar sobre ideias subsequentes. O chefe Bruno não teve que assumir a responsabilidade de fazer massas para 75 crianças com fome em 18 de abril de 2005. Ele já havia alcançado seus objetivos profissionais. Como era bom que ele podia desenvolver sua ideia naquele dia, tanto para as crianças quanto para ele. Este ato único assumiu vida própria, instigou uma nova paixão e propósito em Bruno e mudou muitas outras vidas no processo. 5. Obtenha a ajuda dos outros. Aceite auxílio quando precisar. Quanto maior a causa ou objetivo, mais você precisará da boa vontade dos outros. Como Napoleão Hill disse, nenhum indivíduo tem experiência, educação, habilidade nativa e conhecimento suficientes para assegurar a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Quando o chefe Bruno correu o risco de ter que parar de alimentar seus filhos do hotel, ele aceitou a ajuda de que ele tanto precisava. Ele não só conseguiu continuar com sua paixão, como também foi capaz de expandi-la. Napoleão Hill disse, o sucesso na vida depende da felicidade, e a felicidade não é encontrada de outra maneira, a não ser através do serviço que é traduzido em um espírito de amor. O Clube da Caterina cresceu exponencialmente e ganhou reconhecimento mundial, com o conceito que em breve será replicado na cidade natal do chefe Bruno na Itália. É a fonte de seu maior orgulho, um serviço certamente realizado no espírito do amor. E tudo começou com um único pensamento: aquela criança não deveria ir dormir com fome. Capítulo 5. Mapeando a transição dos pensamentos à realidade. Quando a derrota vem, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos, reconstrua-os e navegue mais uma vez em direção ao seu desejado objetivo. Napoleão Hill. Um mapa é um recurso que pode ser usado para nos guiar para onde quer que desejemos ir, se estamos viajando de San Antônio para Miami ou se estamos procurando a melhor rota em toda a cidade. Usando um mapa, podemos traçar a viagem do nosso ponto de partida para o nosso destino. Em qualquer ponto, podemos olhar para trás, para onde estávamos e como chegamos onde estamos hoje, ou nos fixamos no futuro e nos lugares que queremos. Os mapas têm sido desenvolvidos e utilizados há séculos, sendo o mais antigo dos desenhos das cavernas e mapas desenhados em tábuas de argila da Babilônia, em 2300 a. Desde então, os mapas evoluíram e tornaram-se mais complexos, ilustrando uma vasta gama de dados. Hoje, a nossa capacidade de acessar e utilizar mapas é praticamente ilimitada. De peças impressas dobradas nos porta-luvas a dispositivos GPS que fornecem instruções audiovisuais, podemos traçar e seguir nossa jornada até nosso destino, tanto antes de embarcarmos quanto depois da chegada. Mapas de todos os tipos desempenharam um papel central no desenvolvimento pessoal e no sucesso profissional de Richard Saul Wurman, o fundador da TED,
uma organização sem fins lucrativos que fornece conhecimento gratuito nas áreas de tecnologia, entretenimento e design. Como Napoleão Hill, a TED acredita no poder de que as ideias têm em mudar atitudes, vidas e o mundo. Sua missão é expressa através do lema, ideias que valem a pena espalhar, e suas famosas palestras TED são sensações virais, muitas delas acumulando milhões de visualizações. Curiosamente, Richard também é cartógrafo, creditado com a criação dos guias de acesso da cidade, que fornecem gráficos e informação para tornar os lugares compreensíveis aos visitantes. Hoje ele está usando sua experiência cartográfica de maneira inovadora. Suas iniciativas mais recentes incluem 19.20.21, Projeto Cartográfico Comparativo para mapear ambientes urbanos, e seu projeto do Observatório Urbano, ambos voltadas para a cartografia eletrônica urbana, estabelecendo a metodologia padrão para dados comparativos e observatórios urbanos conectados ao vivo em todo o mundo. Embora estes dois caminhos de carreira possam parecer desconexos, eles são, de fato, extensões naturais da paixão de Richard por mapas e, mais especificamente, sua visão única do que um mapa é essencialmente e os propósitos críticos de todos os tipos de mapas que servem em nossas vidas. Minha autodefinição de um mapa é CPH, capacidade de percepção do homem. Um mapa é uma forma fundamental de entender visualmente algo. Se um mapa não funciona, não é um bom mapa. É uma medida de desempenho do design gráfico. Mas um mapa é um tesouro. E a compreensão de um mapa para muitas pessoas é diferente. Muitos pensam que o Google Earth é um mapa de informações, mas ele não contém muita informação. Ele não consegue mostrar padrões comparativos de uso da propriedade. É simplesmente uma imagem. De fato, Richard teve 5 carreiras, praticamente todas girando em torno do crescente entendimento e fornecimento de clareza. Ele é apaixonado por mapas tanto literais quanto figurativos, e a nossa capacidade de mapear praticamente qualquer coisa, mesmo coisas que não podemos ver, como o cérebro humano. Em um discurso para o curso de pós-graduação em design de Harvard, ele falou sobre 5 pessoas que conheceu que foram treinadas em arquitetura e quão radicalmente diferentes eram suas vidas como forma de ilustrar o fato de que todos nós temos jornadas diferentes mapas com destinos que podem parecer os mesmos. Enquanto somos ensinados, somos como um silo. Começamos como privado e terminamos como geral. Existe uma continuidade de sucesso. Autorização para se interessar. Apesar da enorme quantidade de conhecimento e entendimento que Richard adquiriu sozinho e espalhou através de seu trabalho, ele acredita que sua ignorância é o seu maior trunfo, uma crença desenvolvida desde muito jovem. Richard não veio do que ele se refere como a fonte do mundo acadêmico. Seu pai fabricava charutos, enquanto o outro lado de sua família era pobre. Mas sua família lhe deu permissão para se interessar pelas coisas. Quando diferentes assuntos surgiam durante as conversas familiares, você deveria contribuir e saber do que estava falando. Ele carrega essa responsabilidade até hoje, e isso se reflete em tudo o que ele faz. 2 palavras que usamos com frequência são informação e pergunta. Estou interessado naquela parte da palavra informação, que é a parte fundamental, que é informar. E estou interessado na parte fundamental da palavra pergunta, que é perguntar. Eu estou interessado na busca esclarecida. A maioria das questões não é esclarecida. Achamos que tudo é informação. Muito poucas coisas são realmente compreensíveis, mas quero entender uma coisa. Este é o meu único questionamento. Historicamente, se eu tornar as coisas compreensíveis, outras também parecerão ser. Enquanto suas realizações são muitas e impressionantes, Richard ressalta que ele foi demitido de todos os empregos, exceto os 2 anteriores. Ele está bem ciente de suas limitações, entre elas o que ele descreve como preguiça fundamental, o que ele contesta dizendo a todos o que ele vai fazer bem antes de começar. É apenas um exemplo de sua habilidade fascinante em entender sua própria motivação e inspiração. Esta mesma profundidade de compreensão é o que ele tenta facilitar através das palestras TED e seus conceitos de mapeamento inovadores. Napoleão Hill escreveu, recusamo-nos a acreditar no que não compreendemos. Richard passou uma vida compreendendo si mesmo e seus muitos empreendimentos e, como resultado, viu oportunidades onde outros não viram e criou sucesso em uma série de empresas e negócios.
Através do TED, ele está acendendo essa paixão pelo entendimento e seus benefícios resultantes. Há milhões de outros. Perseguindo a questão esclarecida. Richard também teve falhas, mas ele sistematicamente se recusava a permitir que elas o detivessem. Em vez disso, ele usou essas experiências para crescer e obter uma compreensão ainda maior de suas forças e fraquezas, percebendo a verdade na afirmação de Napoleão Hill de que cada adversidade, falha e desgosto carregam com eles a semente de um benefício igual ou maior. Você não deve permitir que qualquer falha minimize sua confiança e o proíba de estabelecer seus pensamentos e ideias no caminho da realidade. Você não deve permitir que ela o consuma. Se você fizer isso, ela criará uma barreira impenetrável que se tornará mais forte do que você ou seus pensamentos. Em vez disso, aprenda com as experiências que não tiveram o resultado pretendido. Verifique o que deu errado e o que pode ser feito para evitar repetir isso conforme você avança. Quando você consegue observar suas falhas objetivamente, você vê que presente elas realmente são, e você é capaz de aproveitá-las como uma oportunidade de obter um entendimento que melhorará a possibilidade de seus sucessos futuros. A semente de um benefício igual ou maior então poderá crescer quanto mais você permitir que ela cresça, mais forte se tornará. Ela acabará se tornando maior e mais forte do que a falha inicial de onde brotou. Esse processo torna-se mais fácil quando você adota o conceito de Richard da capacidade de percepção do homem. Você poderá elevar-se para um nível de 3.000 metros e ver a sua vida como o mapa que é. Você pode rastrear suas falhas e sucessos, ver os desvios que estagnaram o seu progresso ou o levaram para longe do objetivo pretendido, bem como as etapas que o aproximaram dele. Então, com maior certeza, você pode corrigir seu caminho e voltar para o caminho do destino desejado, a transformação de seus pensamentos em realidade. E, como tantas jornadas que realizamos na vida, esta excederá suas expectativas. As palestras TED são um exemplo perfeito que começou como uma ideia para criar uma convergência entre tecnologia, entretenimento e indústrias de design, e se tornou uma sensação mundial. Não foram utilizados anúncios ou divulgação para ajudá-lo a crescer. Seu sucesso cresceu a partir de uma observação, que plantou uma semente de pensamento. A partir daí, a semente floresceu em uma visão mais plenamente realizada e maior do que a concepção inicial. Simplifique para crescer. O sucesso de Richard não se baseia em ter ideias maiores e melhores do que as últimas. Em vez disso, ele simplifica suas ideias e pensamentos, subtraindo deles até serem reduzidos à sua forma mais básica. Como resultado, as jornadas de pensamentos para a realidade são completadas com menos desafios, complicações e possíveis dissuadores. Os pensamentos realmente se tornam realidade, todos os dias, novos produtos e serviços, novas empresas, conceitos e descobertas. E eles seguem uma trajetória lógica do ponto A ao ponto B. Cada um de nós deve ter a capacidade de perceber essa trajetória, eliminar o que sufoca ou redireciona nosso progresso e substituir por pensamentos de perseverança, realização e sucesso. Isso é tão verdadeiro se você deseja iniciar um negócio, criar um programa de software ou transformar seu estado financeiro de pobreza em um de riqueza. Alguns chamam de mapa, enquanto outros chamam de plano. Seja lá como você o chame, não complique tanto sua jornada ou deixe pensamentos de medo ou fracasso desviá-lo. Você e somente você está no controle total da sua jornada de sucesso. Comece controlando os pensamentos que o acompanham, prestando atenção aos passos que você toma ao longo do caminho e perceba aonde eles o conduzem. É através da questão esclarecida, não da perseguição cega, que, como Richard Saul Wurman, você abrirá o caminho para seu sucesso final. Capítulo 6. As origens do pensamento. Cuide de suas visões e de seus sonhos como se fossem as crianças de sua alma, os planos de suas conquistas finais. Napoleão Hill. A escrita de Quem Pensa Enriquece, o legado foi precedida por 20 anos de entrevistas com líderes corporativos e visionários que, até hoje, se encontram entre os empresários mais bem-sucedidos da história. Isolados e analisados em grande detalhe por Napoleão Hill, os segredos que os mestres revelaram continuam sendo altamente relevantes hoje, porque então, assim como agora, as origens de todos os êxitos podem ser atribuídas a uma coisa, o pensamento. Mas como você cria os pensamentos que levam a empreendimentos bem-sucedidos? Você precisa de um conceito de negócios para gerar ideias viáveis e trazê-las à realidade.
Você sabe o que ou quem que finalmente determina onde deve refletir sobre seus pensamentos, e onde seus pensamentos o levarão. Você precisa de uma base sólida na atividade, ou você pode estar do lado de fora olhando para dentro e criar uma visão que terá tanto impacto. Ao falar com os muitos empreendedores apresentados neste livro, ficou claro que a origem do pensamento é única para cada indivíduo. Algumas pessoas são naturalmente dotadas com a capacidade de ver as coisas de forma diferente. Outros são inventores criativos do pensamento, pessoas com imaginações vívidas, aqueles que não estão dispostos a aceitar que o status quo vá bastar, e aqueles que veem uma necessidade insatisfeita ou um problema não resolvido e encontram uma maneira de resolvê-lo. Mas há um ponto em que todos esses líderes concordam: o pensamento por si não determina o sucesso. É a ação tomada como resultado deste pensamento que cria resultados reais. Quando um pensamento acionável te atinge, você sabe disso e pode acontecer a qualquer momento. Você poderia estar lendo um livro e ter uma ideia que o motiva a agir. Uma simples observação poderia gerar uma ideia que o inspira a agir. Às vezes, uma ótima ideia vem no meio da noite e atinge você de forma tão repentina e poderosa que você se afasta da cama e procura por um pedaço de papel e uma caneta para anotá-la, por medo de que ela se vá pela manhã. Para David Neeleman, cofundador das companhias aéreas WestJet e JetBlue, que agora está traçando território novo no Brasil com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, as melhores ideias duradouras vêm a ele em horário e local muito específicos. Eu penso nas coisas no chuveiro, este é o meu momento. Eu penso nisso, e não posso esperar para sair do chuveiro para fazer isso acontecer. Algumas das coisas que David fez acontecer durante o curso de sua extraordinária carreira têm sido bastante surpreendentes, fato que ele atribui à sua forma única de olhar para o mundo. Como faço para passar de um pensamento a algo que se torna uma realidade? Eu não acho que seja sorte. Tenho muitas deficiências, mas tenho a capacidade de enfrentar uma situação e ver tudo completamente diferente, dizer que pode ser feito de outra maneira, e perguntar por que não pode ser feito de forma diferente. Então eu faço acontecer. As pessoas que trabalham com David muitas vezes dizem que ele parece simples. A resposta dele é tão simples. É tão simples quanto 1, 2, 3. Faça e faça. É a capacidade de criar algo em seu próprio cérebro. Você deve pensar em todos os aspectos e criá-lo em seu cérebro, talvez até em mais de 1000 aspectos diferentes. Você tem esta imagem em seu cérebro de alguma coisa, e você deve de alguma forma pintar esta imagem para investidores e pessoas que podem ajudar ou trabalhar para você. Você acredita nisso, e com a ajuda deles, você o criou. As pessoas me perguntam se estou surpreso com o sucesso da JetBlue, e eu digo que não. É exatamente como pensei que fosse acontecer. Se você está procurando um lema para motivá-lo durante o seu dia de trabalho ou seu próximo banho, a receita direta de David vale a pena tentar. Pense nisso, problema resolvido, faça-o acontecer. Prepare-se para os problemas, planeje-se para o sucesso. É óbvio que não importa quão claro você possa imaginar um resultado ou quão determinado você seja para fazer acontecer, você invariavelmente encontrará obstáculos na jornada da ideia à realidade. Como todos os grandes empresários, David acumulou um arsenal confiável de armas para ajudá-lo a combater e vencer os desafios que surgem à medida que persegue seus objetivos. Uma dessas armas é buscar ativamente mentores de seu passado e presente, através de conhecimentos pessoais ou através de livros cujo conselho, experiência e especialidade informam e inspiram seus próprios pensamentos e ações. Meu pai me ensinou através da vida a importância de tratar as pessoas igualmente, independentemente do prestígio. Eu tive mentores e muita gente que me inspirou a fazer melhor e a ser melhor. Outra é sempre procurar uma maneira de simplificar uma situação desafiadora, ao invés de complicá-la mais. A eficácia desta abordagem é ilustrada na forma como David lidou com uma questão que se apresentou à Azul Airlines. Tivemos 128 aviões que passaram a noite em 100 cidades diferentes. Em 1% do tempo, haverá um problema mecânico em um avião. Como a única companhia aérea que atende 60 dessas cidades, precisamos descobrir como obter peças para reparar e manter nossos aviões. Tivemos problemas de logística e de perícia. Compramos um avião pequeno e privado e o reconstruímos como um avião fretado que também serve como avião mecânico.
Nós o tripulamos com 2 técnicos experientes que voam de noite e servem como nossos centros de excelência, indo aos aviões e reparando-os, em vez de ter mecânicos em todas as cidades. Estamos trazendo Maomé para a montanha, e não o contrário. O desejo também é uma chave que mantém David progredindo em direção a seus objetivos, apesar dos obstáculos. Ele não persegue objetivos que ele não esteja investindo intensamente para alcançar, e essa paixão o ajuda a manter seus olhos no prêmio, independentemente das barreiras que possam surgir ao longo do caminho. Como ele diz, o desafio é grande, mas a oportunidade é maior.